Maranata. Amém. Que seja nossos dias, que seja breve a vinda do Senhor Jesus. Que privilégio estar com vocês aqui. Sabe que quando eu entrei no Ministério Jovem, entrei em 2008, no ano 2009, meu primeiro programa Desbravadores, eu estive aqui, na verdade era na igreja antiga ainda, e estive com o clube, e agora 10 anos depois, eu agradeço aí o convite, o privilégio de estar aqui com esse clube tão especial. Que Deus abençoe vocês aí nos seus projetos, e agradeço também a igreja pelo apoio que dá a esse ministério tão apaixonante que é o Ministério com Desbravadores. Saúdo também você, internauta que nos acompanha, você da Novo Tempo, que Deus te abençoe. Vai o Maranata aí para você e responda, o senhor logo vem em casa aí também, onde você estiver. Amigos, quero começar para introduzir o assunto com uma história. Algum tempo atrás, o meu chefe me convidou para um almoço. Disse assim: Ariel, vou te pagar o almoço e pode escolher o lugar. E eu escolhi um restaurante vegetariano chamado KF, né? Não sei se alguém conhece. E lá fomos para almoçar. Eu cheguei antes que ele. Ele atrasou, mandou uma mensagem: vou atrasar um pouquinho. Aí eu me sentei à recepção e fiquei lá aguardando. Nem me atrevi a entrar, porque é caro, né? Vai que ele não vem, né? E aí fiquei aguardando. Enquanto ele não chegava, me aborda lá um rapaz. Estava vestido assim com terno, mas a camisa era meio colorida, diferente. E ele falou assim: tudo bem? Eu disse: tudo bem. E ele perguntou assim: posso fazer uma mágica para o senhor? E puxou do bolso um baralho. Eu olhei na volta e falei: só me faltava essa, né? Alguém vai gravar aqui um videozinho, né? Já vai vazar na internet aí. Pastor Ariel joga truco, tal, restaurante, né? Já imaginei o pior, né? Mas dei uma olhada, ninguém estava olhando do lado nenhum, e eu estava curioso, disse: faça aí. E, gente, ele começou a carta para cima, a carta para baixo, eu fiquei de olho, né? Eu falei: esse cara não sabe o que está mexendo. Eu já assisti o fantástico, o famoso Mr. M, né? Eu conheço vários segredos. E fiquei atento ali. Depois de ir para lá e para cá, ele estendeu o baralho e disse assim: escolha uma carta. Então eu peguei uma, ele me entregou uma caneta, ele disse: põe teu nome aí. Coloquei lá Ariel, entreguei de volta para ele, assinei para ele não falsificar depois. E fiquei de olho, vai, volta, tal. E depois de um tempo ele estendeu de novo e disse: pegue outra carta. Eu fiquei olhando no olho dele, irmãos, ali, atento. Peguei uma carta e troquei na hora. E ele perguntou: é a tua carta? Aí eu fiquei feliz, não era minha. Não tinha minha letra, nada, era outra cor, tudo mais. Mostrei para ele: não é minha não. Aí ele riu e disse: é verdade. Essa não é a tua carta, porque a tua carta está ali. E quando eu olho para o teto do negócio, gente, colado lá, está a minha carta, né? O primeiro sentimento foi um sentimento assim: nossa, eu sou muito bobo, meu, como é que não vi esse negócio? O segundo sentimento eu falei: é o demônio, né? Como é que o negócio vai lá colar no teto, né? E ele viu que eu estava assim constrangido, mas o terceiro sentimento é o melhor, porque colado no teto tinha umas 30 cartas. Então quando você é o único bobo é ruim, mas quando tem uma turma, né? Já perceberam? Quando você está numa turma assim, é só juntar uma turma de amigos assim, bate a bobeira, às vezes você se sente feliz mesmo dentro da bobeira. Aí eu fiquei: nossa, quanta gente caiu nessa, que legal, tal, né? Aí ele me entregou um cartão e falou assim: quiser me levar para um aniversário, um evento? Eu pensei: vou levar esse camarada no Campuri, né? Imagina, alguém me reclamar: pastor, está voltando água. Eu falei: faça esse camarada sumir, por favor. Pá, né? Seria uma coisa legal. Como é que esse cara conseguiu, gente, fazer com que a carta parasse lá no teto sem eu ver? O Márcio trabalha assim, olha, ele fala assim: olha aqui, olha aqui, olha aqui. Enquanto você está olhando o que ele quer que você olhe, com a outra mão, com habilidade, com treino, ele consegue enganar a gente. O nosso inimigo, o inimigo das almas, ele é o grande mágico desse mundo. E desde o Éden, ele conseguiu enganar a gente. Ele chega lá no jardim do Éden. Gente, eles tinham tudo, Adão e Eva. Tudo. Menos uma coisa. Mas Satanás foi hábil em fazer Eva acreditar que se ela não tivesse aquilo que ele ofereceu, ela não seria feliz. A mentira continua até hoje. Os nossos jovens são bombardeados e alguns deles acreditam de novo, como aconteceu com Eva. E alguns de nós também. Que se a gente não tiver algumas coisas que são oferecidas, algumas coisas que ele apresenta, a gente não vai ser feliz. E é bem o contrário. Se lá no Jardim do Éden, gente, fosse assim, imagina os desbravadores, que Deus fala assim para eles: Adão e Eva, estão vendo todas essas frutas? Estão vendo, Senhor, muita coisa boa? Pois é. O que eu separei para vocês é jaca. Só jaca, Senhor? Sim. Aí jaca é gostoso. Alguns não gostam, tal. Mas imagine um mês comendo jaca. Um ano comendo jaca. Aí cada lugar que eles olhassem seria uma tentação. Mas não foi assim que Deus falou. Ele disse: olha, tudo é de vocês, menos uma. Está percebendo? Mas o mágico desse mundo foi hábil em enganar, iludir,
distrair, e eles acreditaram. Adão e Eva acreditaram que ou eles comiam a fruta que não era permitida, ou eles não seriam felizes. Com esse pensamento agora, eu convido você para a palavra de Deus, para ler comigo um texto, que é um texto raro na Bíblia, um texto que fala sobre jovem. Está aqui em Lucas capítulo 18, versículo 18. Achou na tua Bíblia aí? Eu vou ler na Bíblia do Desbravador. Os desbravadores vão me acompanhar. Caiu um papel ali, não preciso dele, pode deixar ele mesmo. Diz assim aqui, a palavra de Deus em Lucas 18, 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mateus cita que esse jovem importante, esse homem importante, esse homem notável, era um jovem. E continua a leitura, versículo 19. Por que me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, disse Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino do céu. De fato, é mais fácil um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Que história incrível, irmãos. Olha, primeiro vem um jovem conversar com Jesus. Jesus o atende carinhosamente, dá atenção a ele. Só que na sequência, Jesus faz um pedido duro para ele. O pedido de Jesus é simples: olha, eu quero que você me dê tudo o que você tem, dê para os pobres, e venha, e depois você vai ter um tesouro no céu. Começa aqui uma injustiça com jovens, porque se você ler a Bíblia, no capítulo 19, tem a história de Zaqueu. E Zaqueu, Deus não pede para ele devolver nada. Ele, voluntariamente, resolve devolver 4 vezes mais de quem ele roubou. Mas tudo indica o contexto que Zaqueu continuou bem, continuou com a grana dele, continuou bem de vida, continuou com o emprego. Agora, olha a injustiça com o jovem. Será que a Bíblia está sendo injusta com o jovem? Vou responder daqui um pouquinho. E a segunda parte mais assustadora: a história termina mal. Se fosse uma série da Netflix, ia ser assim. Jesus fala: faça isso. O jovem está indo embora, está saindo assim, disfarçadamente. Começa uma música, né, tal. Começa a tocar essa música, o jovem dá uma olhadinha assim para trás. Nesse momento, Jesus estende a mão, aumenta a música. Aí eles vêm e se abraçam. E Jesus fala assim: eu sabia que você não iria embora. E ele se abraça, ia ser demais e tal, e daí já pode, né, começar a contagem regressiva, o próximo episódio. Mas não foi assim que aconteceu, não é série Netflix, é vida real. O rapaz foi embora, um silêncio entre os discípulos para ver se, quando o rapaz estava assim, sumindo da vista, Jesus diria: não vá! Mas Jesus não falou nada, deixou ele embora. Como é que eu entendo isso na Bíblia? Vou responder daqui um pouquinho. Primeiro, gente, Jesus não foi injusto com o jovem. Ele perguntou para o jovem assim: você guarda os mandamentos? Olha, foi direto na palavra de Deus. Resposta do jovem: guardo desde que eu sou um menino, desde a minha adolescência. Esse rapaz era fera, eu admiro esse rapaz. Jesus o amou, e eu, quando leio essa parte, eu sinto simpatia por ele também. Sabe por quê? Talvez eu possa dizer para você que eu guardo os mandamentos. Você não me conhece? Bem, eu posso dar uma de santo aqui, né? Fala assim: irmãos, quando eu acordo 4 da manhã para orar e tal, né? Você não sabe se é verdade ou não, né? Agora, a minha família sabe se é verdade ou não. Para eles, ou seja, para você eu posso falar assim: eu guardo todos os mandamentos. Você pode acreditar ou não. Para a minha família, olhar nos olhos da minha esposa, da minha família e dizer a mesma coisa, já é mais difícil, porque eles me conhecem. Agora, se eu estivesse com Jesus, se você estivesse com Jesus, você teria coragem de olhar nos olhos dele e falar assim: Senhor, eu guardo os mandamentos. E sabe o que é mais incrível? Ellen White, no Desejar Todas as Nações, fala o seguinte: o rapaz foi sincero quando ele falou. Era de verdade. Ele sinceramente levava a sério o guarda dos mandamentos. Ele passava tempo observando os mandamentos. E quando ele falou do coração, não era mentira. Só que Jeremias 17 fala o seguinte pra gente: o coração do homem é enganoso, e a gente tem que desconfiar do nosso próprio coração. De vez em quando, gente, tem um aparelho muito importante em casa que a gente tem que olhar, chamado espelho. E ao olhar para o espelho, a gente tem que avaliar
para ver se nós estamos sendo verdadeiros com as nossas intenções, verdadeiros no nosso cristianismo. Se não é só quando a gente está aqui, se de fato o cristianismo tem feito diferença na minha vida. Sabe qual é o problema daquele rapaz? Ele era sincero, eu guardo os mandamentos, só que o coração dele enganou ele, e ele não guardava o primeiro mandamento, que diz assim, não terás outros deuses diante de mim. E é interessante, se você ler na Bíblia aqui, acho que até vale a pena ler, Jesus não pede só para o jovem que ele dê tudo. Se você pegar aqui na Bíblia, a gente voltar um pouquinho aqui, ainda em Lucas capítulo 14, diz o seguinte aqui, Lucas 14, versículo 33. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Olha que forte aqui Lucas 14, 33. Ou seja, não foi pedido apenas para o rapaz isso. Jesus não requer apenas do jovem rico, é de todos nós. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, não é pecado, não é errado você ter riquezas. Não é errado você ter coisas boas e amá-las. Não é errado você buscar conforto. Agora, avalie no teu coração se eu ocupo o primeiro lugar. Tem a ver com Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Tem a ver com Deuteronômio, que fala assim, não diga no teu coração, foi o meu braço e a minha força conquistou as riquezas. Tem a ver com o que a Bíblia fala, diz assim, olha, tudo pertence a ti, Senhor, e da tua mão nós devolvemos, te damos. Você está entendendo? É requerido de todos. E agora esse rapaz vive um dilema, porque ele era apaixonado pelas suas riquezas, algo que nem ele sabia direito, que nem ele conhecia, era que no fundo, ele não estava disposto a ser um obediente à lei em todos os aspectos. Posso falar uma coisa para vocês, gente? Existe uma coisa que me assusta muito. Para mim, estou falando isso para mim. No fundo, a gente não quer ser igual a Jesus. Se eu for igual a Jesus, eu tenho que mudar meu tempo. Como é que eu organizo? Se eu for igual a Jesus, eu preciso dedicar tempo para as coisas espirituais. Se eu for igual a Jesus, eu não posso ver alguém passando necessidade e não ajudar. Se eu for igual a Jesus, eu tenho que fazer mudanças de fato na minha vida. E no fundo, a gente não está disposto a isso. Aconteceu com o rapaz. Ao ser confrontado com a realidade, ao perceber que ele não guardava o primeiro mandamento, que havia coisa mais importante que Deus na vida dele, em vez de ser confrontado e se arrepender, ele retira-se triste. E muitos de nós temos feito isso. Nosso cristianismo vai até um ponto, a nossa obediência vai até um ponto. Quando Deus requer mudanças de verdade, uma transformação do meu coração, aí eu me retiro triste, porque no fundo eu não quero ser igual a Jesus, porque isso envolve mudanças de verdade e isso é dolorido. Todo cristão é chamado para sacrifício e compromisso profundo com o Senhor Jesus. Tem um escritor, eu li o livro dele há algum tempo atrás, e ele é extraordinário, esse chamado Gualberto, e no livro dele ele aponta, irmãos, 5 motivos aqui, 5 princípios que Jesus usou na abordagem para com o rapaz. E esses princípios eu quero dividir com vocês aqui. Não vão servir para todos, mas para você que é pai vai servir, para você que é líder vai servir, e vai servir para a igreja entender um pouquinho como deve ser a nossa abordagem com essa geração atual. A abordagem de Jesus ainda responde às questões antológicas do jovem atualmente. Já passaram todo esse tempo, o jovem nem atendeu, mas ainda vale. O primeiro princípio que ele aponta aqui nesse texto é que o princípio da porta aberta. Jesus manteve uma porta aberta ali para o jovem. A gente precisa, para essa nova geração, manter uma porta aberta para que o jovem tenha voz, para que ele seja ouvido. A gente durante essa semana, os bravadores usaram um lenço a semana toda. A gente usou o lenço aí para ir no mercado, o lenço para ir na escola, o lenço na faculdade, o lenço no trabalho. Teve na Bahia uma irmã que estava para ser assaltada. Daí a pessoa olhou e falou, você está com lenço, você é desbravadora? Ela falou, sou, né? E aí o rapaz era desbravador, olha que bênção, né? Ou não, né? E foi livre do assalto. Mas essa semana, além de levantar a bandeira dos desbravadores e falar do clube, a gente estava fazendo alerta sobre o Setembro Amarelo, que é uma prevenção ao suicídio. Irmãos, vocês não sabem a quantidade de jovens que entram em contato com a gente, ou se ferindo, ou pensando em tirar a própria vida. Isso aqui na minha caixa de WhatsApp é mato.
Tem um monte, tem um monte. E é assustador. Esses dias uma menina bonita, família boa, boas condições financeiras, invejada no colégio, o crush de muita gente, né? Essa menina, né? Ela com todas essas situações, né? Quem olha de fora fala, não, essa menina tem tudo para ser feliz. Ela falou assim, pastor, eu me sento no 18º andar do meu prédio, coloco as pernas para fora, na sacada, e fico procurando um único motivo para não pular. Olha que coisa. Nós precisamos ter uma porta aberta para ouvir esses jovens. Eles querem ser ouvidos, eles querem participar, eles querem ser relevantes. O segundo princípio ali que ele aponta é o princípio da mente aberta. E agora eu vou fazer um apelo mais difícil aqui para a gente. Gente, o mundo tem mudado constantemente. A igreja tem que ser para todos. Ela não pode ser a igreja. Eu gosto muito do texto de Êxodo 10, versículo 9. O faraó pergunta, Moisés, quem que vai fazer a festa ao Senhor? Ele responde assim, nós vamos com nossas crianças, nós vamos com nossos velhos, nós vamos com os adultos, os rebanhos, todo mundo vai celebrar a festa ao Senhor. E igreja tem que ser para todos. E a gente mais velho tem que estar antenado para que a igreja faça sentido para as novas gerações. Muitas vezes a gente vive numa bolha, irmãos, e a gente quer tornar a bolha mais segura. A gente fica reformando a bolha. Essa bolha tem que ser estourada, e a gente tem que ir à comunidade para dividir o evangelho com eles. E a igreja tem que fazer sentido para as novas gerações. Eles têm que ser apaixonados pela igreja como nós somos. Na Bíblia é assim, o Deus é o Deus de pessoas, é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, mas toda uma operação para ser o Deus de José e dos filhos de José. Faça a operação necessária, abra a tua mente, como líder, como pai, como professor, como diretor de departamento, como líder de ministério, para que o ministério, a igreja faça sentido para as novas gerações. A mente tem que estar aberta. Terceiro ponto, que a gente encontra no texto ali, Jesus amou o rapaz. É preciso ter também, gente, o coração aberto. A gente vive num mundo de falsidade. O chefe pergunta assim, e aí, como foi o projeto? Pouca gente tem coragem de falar assim, chefe, foi uma porcaria, né? O pior que nós já fizemos, a gente dá uma suavizada na notícia, né? Ou a esposa pergunta, e aí, ficou boa essa roupa? Engordei? Gente, isso aí é terrível, né? Pode ser fatal uma pergunta como essa. A verdade é assim, a gente vive num mundo de uma certa hipocrisia. O jovem detesta isso. E eles têm um sensor para medir a nossa sinceridade. E a verdade é o seguinte, quando você falar com ele sabe se você o ama ou não. É por isso que às vezes tem alguém que é durão pra caramba com eles, nem tem linguajar de jovens e tem acesso à meninada. Eles ouvem o que ele fala, ouvem os conselhos. E já tem outra pessoa que tem toda a panca tal, toda a manha de jovens, mas não é ouvido. Qual que é a diferença? Eles têm um sensor. Então é o seguinte, se a gente não amar de verdade, gente, essa nova geração, eles vão sentir e eles não ficarão na igreja. Mas tem aqui o quarto princípio, esse é o mais poderoso de todos. O quarto princípio é o seguinte, a palavra aberta. Jesus foi direto nos mandamentos ao abordar o jovem. Deixa eu falar uma coisa para você. Os jovens não querem desconto quando você fala para eles sobre as coisas de Deus. Não precisa dar uma suavizada, falar assim, olha, somente este mês, desconto no dízimo, 7% para ajudar os jovens. Não precisa disso aí, eles não querem isso. Não precisa fazer um esquema dizendo, gente, olha, final do ano a gente vai dar um induto aí para os jovens, tem muita gente dando sexta-noite e tal. Eles não querem isso. Sabe o que eles estão querendo? Eles estão querendo alguém que aponte o caminho apresentando a palavra para eles. Só que tem um problema, para apresentar o caminho você precisa estar vivendo a palavra. E agora alguém me fala assim, pastor, então é impossível, porque ninguém é 100% em todos os assuntos da Bíblia. Como é que a gente vai fazer? Irmãos, está aqui um pastor pregando para vocês de assuntos que ele não é 100% também. Eu tenho a seguinte ideia dentro desse conceito. É o seguinte, talvez você não seja 100% no assunto, mas se você tiver humildade e reconhecer isso dentro dos jovens, eles ouvem você. Então, por exemplo, vou falar de família. Vamos supor que bem no dia que eu falar de família, aconteceu uma briga lá em casa. Acontece lá de vez em quando lá em casa, gente. De vez em quando a minha mulher briga comigo, tal, né? Eu não, mas ela briga comigo. Aconteceu isso, chegou o pastor para pregar.
O ideal seria eu chegar aqui e falar assim: irmãos, infelizmente eu estou escalado aí no sermão, vocês vão me perdoar, deu uma briga lá agora há pouco, a coisa foi feia e tal. Então, irmãos, ó, eu trouxe um outro irmão para pregar, quem sabe outro dia eu prego. Seria o ideal, né? Só que o ministério desse camarada está terminado, né? O pessoal vai gravar e tal, né? Vai ser um escândalo, né? Falando, pastor, estava praticamente endemoniado, né? Porque, imagina, não conseguia nem pregar, né? Agora, olha só como é que eu posso fazer. Eu posso chegar aqui e falar assim: irmãos, lá na minha casa as coisas não são perfeitas. De vez em quando a gente não está no ideal, mas eu tenho tentado com a minha família viver o ideal de Deus que está apresentado na palavra. Você entendeu a diferença? O jovem aceita. Agora, se você for o super-homem, herói de todas as histórias, eles sabem que isso não é de verdade. Eles falam: ah, para, né? Como é que pode? Esse cara está muito santinho, né? Isso aí não é verdade. E no fundo, essa é a verdade. Porque se Jesus falasse comigo e ele dissesse assim: pastor Ariel, para você falta só uma coisa, gente, eu ia parar o sermão, ia falar: só um pouquinho, gente. E aí ele, ali onde ninguém pode ver ali, ia dar uns pulos comemorando: ah, falta só uma coisa, tal. Daí eu voltar: não, gente, que bom e tal, né? Porque está faltando muita coisa para mim. E se você se apresentar dessa forma, a nova geração vai te ouvir. Agora a dica final: depois que você manteve a porta aberta, a mente aberta para compreendê-lo, o coração aberto para amá-lo, você já faz esses passos, aí abra a Bíblia e fala o que tem que falar para eles. Eles não querem desconto. Eu estava numa vigília lá em Maringá. No meio da vigília, eu ia pregar no início e no final. No meio da vigília chega um casal para mim, chorando o casal: pastor, podemos conversar com você um pouquinho? Eu falei: podem. O sermão que eu tinha feito tinha mexido um pouco com eles, o primeiro sermão. E era um sermão simples, né? Mas era um problema que eles estavam vivendo. Fomos lá para a famosa salinha pastoral de tantas histórias. E na salinha pastoral, gente, eles choraram e contaram a história por 1 hora e pouco. Estava comigo o pastor da igreja lá, recém-formado, trabalhando ali, um bom pastor, começando seu ministério. Depois de terem falado durante um tempo, olha a história, vou contar para vocês a história. Não vou contar os nomes porque eles são conhecidos e o mundo é pequeno. Talvez alguém, um parente deles daqui a pouco aqui. Mas é o seguinte: eles eram de grupos musicais, os 2 grupos famosos, cantavam bem. Um dia começaram a cantar junto esses 2 grupos. E ele, que era casado, se envolveu com a moça do outro grupo que era solteira e formaram um novo casal. Ele abandonou a esposa e os grupos musicais acabaram e tudo mais. Ele chorava e disse: pastor, nosso maior sonho é louvar a Deus, pastor. A gente quer voltar a cantar, mas a gente não pode. O que a gente faz? Olha como ele estava vivendo. A história dele era assim: ele passava 1 semana, 2 com a ex-esposa, porque ele se arrependia. Depois ele se arrependia de estar com a ex-esposa e voltava a ficar com essa moça aqui. E já fazia 6 meses que ela estava nessa brincadeira aí, como o diabo gosta, pá, lá e cá. Aí eu ouvi a história, abri a porta para ouvi-los, o tempo necessário que eles precisavam, abri a mente para tentar entender as lutas que eles estavam vivendo, tentei me colocar no lugar do casal. Falei: Senhor, me dê amor por esse casal aqui, para que eu possa, quando falar, eles sentirem que eu estou interessado de verdade neles. E depois disso, gente, agora é a hora de pegar a palavra e falar sem desconto. Quando terminou, eu falei: amigos, posso ser sincero com vocês? Pode, pastor. Eu falei assim: gente, esse choro de vocês aqui não me convence. Porque o maior sonho de vocês hoje não é louvar a Deus. O maior sonho de vocês é continuar no pecado. Eles arregalaram desse tamanho. Olhei para a menina e falei: minha filha, como é que você aceita essa palhaçada? A primeira vez que esse cara voltou para a esposa, você tinha que ter não aceitado ele de volta. Você tinha que ter dado para ele um tchau, um vaza. Ela ficou me olhando assim. Aí falei para ele, cara, larga de ser sem vergonha. Ou volta com a tua esposa e queima a ponte, ou fica com ela e queima a ponte. E daí eu falei para eles assim: eu nem vou orar por vocês. Vocês querem que eu ore por quê? Se quiser que eu ore por vocês, para Deus abençoar vocês como casal, Deus tem poder para consertar e construir uma bênção para o futuro. E você voltar a cantar com um tempo. Ou você quer que eu ore para você voltar para a esposa? Na situação que você está, não precisa de oração. Precisa tomar vergonha na cara. Gente, eles ficaram me olhando assim. O pastor jovem que estava comigo falou: nossa, isso é doido, né? Sabe o que aconteceu? Gente, esse casal são os meus melhores amigos hoje. Apaixonado pelo pastor. Olha, gente, é só dar umas palpadas, né? Interessante, né? Depois de ter feito a porta aberta, mente aberta, coração aberto. Você está entendendo? Eles não querem desconto. Esses dias me ligou uma outra moça por telefone: pastor, não vou contar o meu nome, mas é o seguinte, pastor. Gente, ela contou uma história horrível. Ela mora em São Paulo, namora um rapaz adventista aqui de Curitiba. Eles estão se relacionando intimamente pela internet e tal. E, gente, coisas assim que eu não posso falar aqui, terríveis.
Dani falou: pastor, o que o senhor me diz? Ah, gente, eu fui duro com a menina, hein? Eu falei: você acha que vai dar certo o casamento, pastor? Eu falei: já deu errado, minha filha. Ele vai casar com outra aqui. Você está no campo daquelas que ele colocou só para aprontar. Gente, eu fui tão duro com ela que minha esposa passava e dizia: quem você está ofendendo aí? Né? Eu dizia assim: uma moça de São Paulo, tal, né? Como assim, né? Gente, quando terminou, mesma coisa: pastor, obrigado, olha, era isso que eu queria ouvir. Eu falei: interessante, né? A pessoa ligou para levar bronca, né? Eles não querem desconto nas coisas, mas eles querem alguém, olha, que abra a porta para ouvi-los, abra a mente para entender as lutas que ele enfrenta, abra o coração para amá-los. E depois, gente, abra a palavra não como super-homem, mas alguém que diga assim: olha, eu também tenho lutas nessa área, mas eu tenho vencido com Deus. E por fim, gente, agora a parte mais difícil da mensagem: a mão aberta. O jovem decidiu ir embora, Jesus deixou ele ir. Deixa eu falar uma coisa aqui, agora é a parte triste da mensagem. Existe um tempo para falar do amor de Deus para nossos filhos. Minha filha está aqui na galeria aqui em cima. Hoje ela tem 17 anos. Eu estou vivendo uma fase interessante, sabe qual é? A fase de colheita. E dá um desespero na gente, sabe por quê? O tempo que eu tinha para falar e ela me dava atenção total, quando eu era o herói dela, já passou. Hoje ela tem vários heróis. Hoje ela está escolhendo o caminho dela. E dá um desespero nos pais. E olha, gente, não adianta tentar segurar. Já aconteceu comigo algumas vezes: pastor, meu filho gosta muito do senhor, vem cá em casa. Vou lá na casa. Só que a pessoa já está deixando a igreja. A mão aberta significa o seguinte: significa, gente, que a gente planta na época certa. Por isso que o seu filho tem que estar no aventureiro. Por isso seu filho tem que estar nos desbravadores. Por isso que a gente coloca os filhos na escola adventista. Não, mas tem uma outra escola lá que é até melhor, o ensino e tal, e passa vestibular. Gente, há um tempo para plantar. Por isso que você deve pagar o preço e levar o seu filho aqui na escola sabatina. Porque vai chegar uma hora, e para alguns acontece com 14, outros com 15, outros com 17, outros com 13. Vai chegar uma hora que começa a passar o tempo de semeadura e começa o tempo de colheita. E se tem uma coisa na vida que é verdadeira, é bíblico, né? Gálatas 6, versículo 7, é que a gente escolhe qual semente semear, mas a colheita é obrigatória. Essa não tem como controlar. E gente, quando decide ir embora, não adianta segurar. Pode ser filho do pastor, pode ser filho do ancião, não importa, vai embora. Só que a mão aberta, ela significa o seguinte: significa dar liberdade para os filhos, porque Deus dá o livre-arbítrio também, mas ela deve permanecer aberta para recebê-lo de volta com carinho e para abraçá-lo quando ele voltar. Fazer tudo para que ele sinta que ele é amado ainda, e o lugar dele é aqui, e a mão continua estendida para quando ele voltar. É por isso que Jesus deixou o jovem rico embora. Ele estava ensinando para a gente como que a gente pode trabalhar com nossos jovens, para que eles permaneçam conosco e se saiam, qual deve ser a nossa postura para recebê-los de volta. Sabe por que o jovem foi embora? A igreja falhou com ele em ensinar o mais importante. Todos os meus sermões para jovens, os bravadores que estão aqui, já me ouviram, sabem, todos, eu tento fazer uma coisa só. Meu sermão até é repetitivo, é tentar mostrar para os nossos jovens que o céu, os planos de Deus, o projeto de Deus é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Qualquer coisa incrível que você tem aqui não se compara àquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Quando eles entendem isso, gente, faz toda a diferença, mas não é fácil entender. A gente assiste jovens que trocam um Hot Wheels por uma Ferrari de verdade, trocando então a vida eterna por coisas pequenas desse mundo. Eu faço os campuris da igreja, tenho feito vários. Em 2021 faremos o Campuri da União aqui para quase 30 mil pessoas, provavelmente no Rio Grande do Sul. Agora em janeiro a gente está preparando a nossa parte da União Sul dos Bravadores, são os eventos recreativos. A gente está preparando cada evento legal ali para vocês, prepare o coração. Tem um, por exemplo, que é Resgatando DOS, que você é o Desmond Doss, entra num lugar explodindo bomba e salva uma pessoa que está ferida, põe na maca e tal. Esse é apenas um deles, né? Tem outro que é um parque de diversões em pioneiria, e mais algumas coisas. E gente, quando a gente prepara um evento como esse, um Campuri, tem um problema. Sabe qual é o problema? Falta de dinheiro. A gente cobra uma inscrição que não seja tão caro, para que o clube tenha condições de vir.
tanto os clubes mais estruturados como os mais simples, e falta dinheiro, a gente sonha com coisa, e muitas vezes não dá para fazer as coisas. Agora, já pensou, se Deus chegasse para mim e falasse assim: pastor Ariel, pode gastar o que você quiser, bilhões de dólares, que quando você gastar tem dinheiro para fazer o Campuri. Gente, ia ser demais. Sabe o que eu ia fazer, desbravadores? Vou falar só para vocês essa parte. Eu ia fazer o seguinte: se Deus me desse dinheiro assim à vontade, eu ia alugar uma ilha deserta para fazer o Campuri pra gente. O que você acha? Tá bom, né? Lá nessa ilha eu construí toda uma estrutura. Ia fazer, quem sabe, um auditório especial, cada desbravador sentando no seu próprio sofá. O sermão tá chato, você aperta assim, ele deita, aperta outro botão, faz massagem nas costas, já tem um negócio para gelar o suco. Tá bom assim, né? E outra, você não ia precisar nem ir pro Campuri. Ia ser assim: você fica em casa, chega o helicóptero, desce na tua rua, você entra, vai até o aeroporto e não precisa levar roupa. Você só dá o teu tamanho, a gente vai comprar as roupas para você usar todos os dias. Tá bom assim? Só leva o uniforme, né? Que esse é pessoal. Chegando lá, aquele acampamento todo preparado para vocês. Ia montar ali área de eventos e brincadeiras e assim ser enorme. Um parque de diversões, um parque temático. Ia chamar assim Ariel Carreiro World, acho que é um bom nome, não sei se já usaram, né? Além disso, gente, sabe quem quer cantar no nosso evento? Os melhores grupos do mundo. A gente ia chamar só gente fera. O Gator Vocal Band, eu ia convidar e desconvidar, para desvingar o negócio do IAP lá, tal, que magoou a gente, não. Aquilo a gente não digeriu bem até hoje, tal, né? E os pregadores, já pensou? E para terminar, quando estivesse acabando o Campuri, ia ser assim: a gente ia chamar cada desbravador dizendo assim: olha, tá aqui o trunfo de ouro para vocês. Se você quiser vender, pagar a faculdade, tudo bem, não tem problema, né? Tá bom assim? E esse iPhone, último lançamento, com as fotos do Campuri, um para cada um. Tá bom? Um Campuri assim. Para os diretores, eu falo assim: diretoria, essa aqui é a chave de uma BMW, compramos para vocês. Já está estacionada na tua casa. E aí, tá bom assim? Alguém está pensando assim: nossa, pastor, quanta besteira. É verdade, né? Faz tempo que eu não falo tanta besteira num sermão. Agora, olha só, olhem para mim aqui agora. Irmãos, se um ser humano com dinheiro ilimitado poderia fazer um lugar incrivelmente inesquecível para os desbravadores, para os jovens, imagina Deus, que tem todo o poder no céu e na terra, e está preparando lugar para você. Você está entendendo? Quando a gente entende que as coisas que Deus tem preparado são maiores que as coisas desse mundo, que nada que eu possa ver aqui se compara, tudo muda. Sabe como é que termina a história do jovem rico? É bem provável que Jesus ficou triste quando ele foi embora, porque Jesus conhecia o futuro dele. Jerusalém foi destruída no ano 70, ou seja, 30 e poucos anos depois, aquele jovem que tinha uma posição, era um príncipe, que tinha recursos, uma mansão em Jerusalém, ele perdeu tudo. Ele perdeu a mansão, perdeu a posição como príncipe e provavelmente perdeu a fortuna e a vida. Jesus olhou e disse: olha, que pena, se esse jovem soubesse o futuro dele, se ele pudesse pegar o DeLorean voador e ir 30 e poucos anos à frente e voltar aqui, ele não teria ido embora. Quando ele saiu porque ele abraçou a fortuna, mas ao abraçar a fortuna, ele estava jogando fora tudo que Deus queria dar para ele. Não vale a pena fazer essa troca. Não se troca um Hot Wheels por uma Ferrari de verdade. Não se troca a vida eterna por um pouco de tempo aqui com lutas. Eu estava em São Paulo esses dias lá fazendo um MBA em Novas Gerações, privilégio que a igreja me concedeu, e eu passei, irmãos, por um bueiro de água lá em São Paulo, num lugar perigoso inclusive. Olhei dentro do bueiro e tinha lá $1, estava lá no buraco. Falei para o meu amigo que estava comigo, estava lá o pastor Elmar também, estava o pastor Tacílio, o pastor Erickson, a gente estava fazendo juntos o MBA. Falei para eles: vou resgatar aquele $1 ali. Não pude resgatar na hora, voltei à noite lá, no lugar perigoso. O pastor Erickson falou assim: Ariel, quanto tem na carteira? Eu disse: uns R$100. Ele disse: cara, $1 vale pouquinho. Você vai tentar resgatar $1 e vai perder os 100, vai passar alguém, vai assaltar a gente. Eu falei: mas eu estava decidido. Gente, consegui uma madeira com muito cuidado, fui até lá, puxei com tal, tá aqui o $. Olha que legal, é um $1 furado, ó, homenagem ao pessoal mais antigo, né, que lembra do filme $1 Furado, né, um faroeste. E tava sujo pra caramba, não contem ao Sérgio Moro, mas eu fiz lavar dinheiro, né, só nesse aqui, né. Agora, gente, tá furado, tá amassado, tava sujo, vou mostrar aqui pra ele aqui. Mas, gente, ainda vale pra caramba e tá valorizando. Daqui uns dias eu compro um carro com isso aqui, né? Sabe,
o dólar, a não ser que ele esteja rasgado mais 50% da nota, gente, ele continua valendo o mesmo valor. Você pode chegar no banco americano, eles trocam a nota para você. Alguém pode amassar aqui, ó, a nota, jogar, mas continua valendo a mesma coisa. O ser humano tem valor inestimável e uma história bonita no momento em que ele aceita o plano de Deus na sua vida. Aí não é 70, 80 anos, 90, 100, aí é vida eterna. Aí não é simplesmente felicidade. A Bíblia fala assim: quem me segue vai ter 100 vezes mais aqui e depois a vida eterna. E Deus sabe o teu valor. Talvez as pessoas não te valorizem. Talvez você está vivendo um momento aqui e falou: pastor, o senhor está falando isso, não conhece a minha história. O senhor não sabe, pastor, aquilo que rouba a minha alegria. O senhor não sabe o que eu tenho chorado. O senhor não sabe que eu estou aqui, mas o meu coração está machucado. É verdade, eu não sei. Eu não conheço vocês. Eu não conheço a tua história. Eu não sei o que rouba a tua alegria. Eu não sei com que faz com que lágrimas consigam chegar nos teus olhos e correr pela tua face. Mas mesmo não conhecendo vocês, eu conheço o pai de vocês. Ele é apaixonado pelos seus filhos. Na carteira de Deus tem uma foto sua. Ele curte as tuas fotos no Insta. E esse Deus maravilhoso, ele está dizendo assim para você: fica comigo, aceita o meu projeto. Eu vou cuidar de você aqui. Você vai ser mais feliz, realizado e vai ter a vida eterna. Que Deus abençoe você, para que você possa colocar a tua vida nas mãos de Deus. E aí nas mãos de Deus a tua vida tem um valor inestimável. Amém?